Bom dia, bom dia. Hoje é domingo. E a gente vai estar falando sobre um assunto muito importante. Eu estava pensando, quando o Davi estava assinando umas coisas dele, perguntaram assim, qual a sua raça? Você é branco, você é negro, você é isso? Eu falei assim, você é humano, raça humana. E eu fiquei me lembrando como, a gente foi dividido em espécies, né? Praticamente, um peixe é dessa espécie, o outro peixe é dessa espécie, o animal é dessa espécie. Quando Deus fez o homem, ele fez o homem ser humano, ele fez o homem e a mulher, né? E aonde foi que a gente começou a colocar as diferentes raças, diferentes extinções, e começou a separar eles como se fosse uma tribo, né? Eu não sei você, como é que você pensa. Então, quando eu era pequeno, para mim não existia cor. Para mim não existia o amor, né? Meus pais me ensinaram a amar, né? Não diferenciar as pessoas por cores, por classes sociais. Mas enfim, a conversa hoje é bem simples, né? Para você que é pai, para você que é filho, para você que é mãe, eu quero falar para você sobre a sociedade. Ninguém veio ao mundo surgindo de outro lugar. Todos nós nascemos de uma mãe. Por mais que a sua mãe foi uma péssima mãe, por mais que a sua mãe foi uma péssima educadora, por mais que a sua mãe não te criou, por mais que você é órfão, por mais que você tenha sofrido, né, por mais que você não tenha tido pai, por mais que você não... Porque na realidade, você nasce de uma mãe, mas quem decide o sexo da criança é o pai. O que eu quero dizer? Nós vivemos numa sociedade totalmente caída, porque muitos de vocês nasceram em berços diferentes, né? E você está aqui hoje ouvindo essa mensagem perguntando, nossa, e agora, como é que eu faço? Agora você tem a decisão de fazer o que você quer fazer. Você vai continuar fazendo a maldição dos seus pais, ou você vai mudar, né, o destino da sua família, dos seus filhos, né? Então, assim, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a entender sobre a paternidade. No Velho Testamento, não tem um bom pai. Todos os profetas, os homens de Deus, eram péssimos pais. Os seus filhos eram péssimos. E é por isso que Israel escolheu um rei, né? Porque não era para Israel ter um rei. E eles queriam um rei. Porque os filhos dos profetas não eram dignos de assumir, né, a posição, porque eles eram corruptos. E eu fez-me pensar, se o filho é ruim, a culpa é dos pais. Então, se o seu filho está passando por dificuldade, você tem que largar tudo, ir lá e ajudar o seu filho a achar a identidade dele. E se você foi um péssimo pai, ainda dá tempo de você ser um bom pai. Independente da idade, se você está com 70, 80, 50, 40, não interessa. Se você é pai, ainda há oportunidade de você redimir tudo aquilo que você não fez. Então essa é a boa notícia. Agora, para você ser um bom pai, antes você tem que ser um bom marido. E hoje vivemos uma sociedade onde a gente dá direito a tudo, né? Ou existem vários tipos de família, o ataque está na identidade. De repente você não está concordando com a minha mensagem, mas eu quero que você ouça até o final, porque eu não estou aqui para criar divisão, eu estou aqui para criar um pensamento. O pensamento é, se você acredita na família, a família estipulada por Deus é o homem e a mulher, um casamento onde existe a fidelidade. Aí eu fiquei pensando, como é que foi a escolha do homem ou a escolha de Deus para o homem ter várias mulheres no Velho Testamento? E eu descobri que foi a escolha do homem. Deus nunca escolheu isso para o homem. Ele estipulou regras quando o homem quis ter várias mulheres. Ele estipulou, tá bom, já que você quer assim, eu vou estipular umas regras. O homem nunca respeitou essas regras. Ele nunca respeitou. Ele sempre burlou as regras. E virou uma aquisição, chegou um momento que foi aquisição de mulheres e não tinha fidelidade num casamento. E quando você tem filho com diferentes mulheres, você cria uma divisão familiar. Para você que tem aí, né, um pai que de repente tem duas esposas, você vê que quando ele morre e ele deixa a herança dele, existe uma guerra, existe uma divisão, ou não.
as pessoas estipulam as coisas e tentam viver em harmonia, mas nunca vai ser a mesma coisa. Não vai. Você pode até se conseguir harmonizar, mas não é a mesma coisa. Existe um sofrimento, principalmente para sua mãe, né? Quando ela é atraída, o seu pai, o marido dela arruma outra esposa. Eu já passei, alguns familiares meus passaram por isso. E eu sei o que deixa, os rastros que isso deixa. Então eu estou aqui vindo aqui para você entender, encorajar você. De repente o seu casamento, você está pensando em desistir. De repente tem como ser feliz no segundo casamento? Tem como você fazer o que você quiser. O mundo hoje dá várias opções. Mas Deus estipula como você deve viver, né? Então, Deus acredita em um casamento. E Ele dá a carta de divórcio se você for traído. Ele fala que você pode ter a carta de divórcio nessas condições. Mas, enfim, eu fiquei pensando na maior virtude do homem. A maior virtude do homem é ser pai. A maior virtude da mulher é ser mãe. Mas a maior virtude do homem e da mulher é ser marido e ser esposa. Então, para mim, se você quer ser um bom pai, o melhor pai possível, você vai ter que ser um bom marido primeiro. Se você quer ser uma boa mulher, você vai ter que ser uma boa mãe, você vai ter que ser mulher primeiro, né? E existe uma norma para a gente exercer essas posições. Então, assim, eu imagino que os nossos antepassados, eles tomaram algumas decisões e a gente está desse jeito. Então hoje, a gente pode mudar a direção do curso da nossa vida, da nossa sociedade. Como? Se eu me tornar um bom marido, se eu amar a Joana antes de amar os meus filhos, porque o maior presente que um pai ou uma mãe pode dar para os seus filhos é um bom casamento. E eu acho que hoje o casamento, ele está perdendo o seu valor. O casamento perdeu a sua honra. O casamento perdeu a sua dignidade. As pessoas estão desistindo do casamento assim, ó, e partindo para o outro. Existe uma consequência nos seus filhos. Então, não sei se você nasceu órfão, se você não teve isso, você pode dar isso para os seus filhos. Muda a maldição que está na sua família. Você pode ser aquela pessoa que quebra aquela maldição e daqui em diante você vai definir que tipo de relacionamentos conjugais você vai querer dar para os seus filhos. Porque sábado, eu e a Joana, juntos, estamos indo lá deixar o Davi na Virginia Tech, né? E o Davi está começando a vida dele. Nossa, só de pensar, eu não consigo nem imaginar. Mas nós fizemos de tudo para ser bons pais. Mas antes, a Joana foi uma excelente mulher. Eu confesso que eu nunca cheguei perto da Joana não, tá? Mas eu tenho me esforçado para ser um excelente marido. Porque para mim ser um bom pai, hoje, é consequência do meu casamento. Eu sei que muitos de vocês estão divorciados, e é importante você amar a sua ex-mulher como você ama o seu filho, porque ela é mãe do seu filho. E é difícil. Eu sei que é muito difícil para muitos de vocês hoje, a briga geralmente é financeira, a briga é emocional, tem traição. Eu não quero entrar nesse lado, até porque eu sei muito bem que eu tive meus pais separados. Então, como é que você ama, né, se você é divorciado? Você primeiro vai encontrar a sua ex-mulher como se ela fosse a sua melhor amiga. Então, esse é o ditado, a dica que eu dou para quem vive no divórcio. Esquece briga, esquece guerra, lembra que ele é mãe dos seus filhos. Então, seja o que aconteceu no passado, você não vai passar uma borracha. Você daqui em diante você vai começar a exercer um tipo de treinamento no seu relacionamento, né? E para você que está, de repente, no casamento e está pensando em desistir, jogar a toalha, de maneira alguma. Você vai ter que procurar alguém para dar um coach para você, para te ajudar, né, a revivar aquele amor e lembrar que aquela confissão que você fez lá no dia do casamento, eu perguntei para meu pai, né, o que você falou para minha mãe? Ele falou assim, eu amo você na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza. Você fala que são os extremos, você faz uma confissão de extremos. E quando você passa, nem pelo extremo, começa a passar dificuldade, você desiste, você joga a toalha.
Então eu queria convidar você a fazer um pensamento aqui agora. Eu fiz isso com meu pai esses dias, eu falei, pai, se você pudesse voltar atrás, você faria diferente? Ele falou assim, faria, meu filho, eu faria diferente. Hoje ele está com 82 anos, né? E hoje minha mãe e meu pai se dão super bem, mas antigamente era como se fosse Israel e a Palestina. Era uma guerra, eles viviam em guerra. E não dá para entender essa guerra. A guerra, qual é o motivo dessa guerra? O motivo dessa guerra, se você for voltar lá atrás, foi a criação de dois povos. Foi um homem que quis criar diferentes esposas. Se for ver a escolha dessa guerra, você vai lá atrás, foi quando o cara teve filho, teve mulher com mulheres diferentes em lugares diferentes. Ele desobedeceu a Deus. Então tudo que a gente desobedece tem uma consequência que passa milhões de anos, vai ter consequência. Então eu quero fazer você pensar agora, se você pudesse voltar atrás, o que você faria diferente? Então você vai fazer isso diferente. E você vai exercer, né, essa autoridade de pai. Lembra, se caso você é um pai órfão, um pai que de repente é divorciado, você vai amar a sua ex-mulher. Como? Como a sua melhor amiga. E você vai estipular isso na sua vida. Mas eu encorajo a todos vocês a amarem uma mulher só. A não desistirem do casamento. Né? Por mais que a Bíblia dê a conexão de autoridade, se você for traído, você pode pedir divórcio, né? Só pela traição. Então, que não haja traição no seu casamento. Porque quando você trai a sua mulher, você está traindo os seus filhos. Pensa nisso. Então, espero que em 2024 você possa reavivar a chama, o fogo do seu casamento. Porque para você ser um bom pai, uma boa mãe, primeiro você tem que ser um bom marido e uma boa esposa. Forte abraço, até a próxima.